importante o trabalho que faz, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo e estamos online. Salve, salve, meu povo! Tudo bem? Tudo certo? Na paz de Cristo? E aí? Até babei aqui, ó. Ah, não, é barba branca mesmo. A idade chega, não é? Que isso, moleque? Caraca, quando a barba começa a ficar branca, é porque a gente sabe que é a idade, não é? Tá chegando, não é, meu povo? E aí? Vocês estão bem, gente? Vocês estão na paz de Cristo? É isso aí, é isso que importa, é isso que importa. Salve, salve! Carlson já tá presente, não é, irmão? Tamo junto, meu camarada, tamo junto. Bom, boa tarde a todos e a todas. Cá estamos nós para mais um dia, juntos aqui. Quem vos fala é o professor Alan Rodrigues, seu futuro ex-calvo, e cá estamos nós para uma aula que tem dois momentos nessa presente aula aqui, nesse presente encontro. Desses dois momentos, esse daqui é bem relevante para o Enem. Esse daqui já apareceu, só que apareceu um pouco menos, tá? Isso daqui, galera, sendo muito sincero com vocês, é algo que eu já vi aparecer demais em prova. E eu quero muito que vocês não deixem isso de lado. É importante vocês conhecerem isso daqui. E a gente vai conversar sobre esses dois momentos. Eu vou começar falando daquilo que é mais importante, até porque nossa cabeça está mais leve, né? Então a gente consegue fazer desse jeito que assim funciona bem. Tudo bem? Bom, vocês já me conhecem, não sou muito fã disso daqui, vamos partir para o nosso quadro, que é o local onde eu mais me adapto. Não é? Vem comigo, meu povo, olha só. Cá estamos nós, já deixei aqui uma estruturazinha de quadro previamente montada. E eu vou explicar para vocês onde eu quero chegar com vocês nesse primeiro momento, onde a gente vai falar com vocês inicialmente sobre hidrólise salina. Bom, esquece solução tampão, depois eu converso com vocês sobre isso. Vamos começar aqui batendo um papo sobre o que vem a ser hidrólise, e eu inclusive quero gastar um pouco mais de tempo nisso, uma vez que é aquilo que aparece mais para vocês. Tudo bem? Vamos lá, gente. O que é uma hidrólise salina e por que a gente estuda isso? Se você pegar um copo com água e você adicionar um ácido, o meio fica ácido, o pH fica abaixo de 7. Isso é meio óbvio, acho que todo mundo sabe disso. Se você pegar um copo com água e você adicionar uma base, é óbvio que o pH fica básico, né? É óbvio que o pH fica acima de 7, se eu estiver medindo a 25 graus, é claro. Então a gente sabe que mexer com o pH de uma solução pode acontecer adicionando ácido ou base. Você que tem um conhecimento em química um pouco mais profundo, você sabe que também a gente pode mexer no pH de uma solução, não necessariamente mexendo com ácido ou base, a gente pode mexer alterando ou adicionando naquele sistema substâncias que são substâncias óxidas, né? Então eu posso, por exemplo, colocar um copo com água e borbulhar gás carbônico e dizer que o meio fica mais ácido. Isso acontece porque aquele óxido é um óxido ácido. Eu posso ter uma determinada plantação onde eu adiciono cal porque eu tenho como objetivo tornar aquele ambiente mais básico. Cal é um óxido básico, CaO é um óxido básico. Então eu consigo mexer com o pH da minha solução adicionando óxido básico. Então a alteração do pH de um sistema se dá pela adição de ácidos e bases, evidentemente, e também pela adição de óxidos. Dependendo da característica do óxido, eu posso fazer com que o pH daquele sistema sofra alteração. Beleza, até aqui eu acho que eu não falei nada diferente, nada sofisticado para vocês. Tudo bem? Agora tem uma coisa que é justamente o nosso objetivo aqui no dia de hoje. Eu não sei se você sabia, mas é possível a gente alterar o pH de um sistema adicionando sal dentro dele. E é justamente o estudo da hidrólise salina que vai trazer para a gente a análise sobre o pH resultante da adição de um determinado sal num sistema. Isso já apareceu no Enem, já apareceu mais do que uma vez e sem sombra de dúvidas você precisa dominar. Entende o que eu estou dizendo? Tá, vamos tentar entender um pouco mais sobre como a adição de um determinado sal
dentro de um sistema, como é que ele pode mexer no pH daquele meio. Tudo bem? Como é que a gente vai fazer isso? Então vamos pensar o seguinte, vamos supor que esse BA seja pra gente o nosso sal hipotético. BA. Sei lá, pode ser, por exemplo, sei lá, NaHCO3, pode ser NH4Cl, pode ser NH4CN. Peguei os exemplos que eu coloquei aqui no quadro. Beleza? O que vai acontecer quando a gente jogar esses caras na água? Quando eu jogar um sal na água, o que acontece? Vamos parar para pensar um pouquinho? Esse sal que eu estou jogando na água, ele pode reagir com a própria água no sistema. Mas como é que essa reação ela vai ocorrer? Nota que aqui eu tenho um sal. Eu estou colocando esse cara em contato com a água. Para você entender qual vai ser o produto gerado, o que você vai ter que fazer é abrir a água desse jeito aqui, ó. Vai facilitar a tua vida, vem comigo. É só você pegar a água e escrevê-la como sendo H e OH, tá vendo? Então o que você consegue perceber? Como o sal ele é detentor de um cátion e de um ânion, e a água também é detentora de um cátion e de um ânion, eu posso aqui dar origem a uma reação de dupla troca, onde o cátion de um se junta com o ânion do outro, o cátion do outro se junta com o ânion de um. Então, quando o H+ da água se junta com A- do sal, a gente dá origem ao HA. Repara que essa é a representação de um ácido, enquanto que, se o B se juntar com o OH, a gente dá origem ao BOH, que é a representação de uma base. Então, observem vocês que quando um sal é jogado na água, ele dá origem a um ácido e a uma base. E aí, povo, dependendo da característica desse ácido, dessa base, a gente pode ter o pH do meio sofrendo alteração. Se eu pegar um sal, adicionar na água, e dependendo da situação e da força desse ácido, dessa base, a gente pode mexer com o pH do meio. Vamos tentar entender isso na prática. Bom, peguei aqui para vocês o cloreto de amônio. Quando a gente pega esse cara e joga na água, o que acontece? Bom, eu pego aqui, ó, o NH4Cl mais a água. O que acontece quando a gente joga esse cara na água? Quando o cloreto de amônio é acrescentado à água. Bom, a gente sabe que o Cl é menos, é o nosso íon cloreto. O NH4 é mais, é o nosso cátion. E como é que você descobre qual é o ácido e qual é a base que ele vai produzir? Bom, tem que ter na memória o seguinte. A água, ela vai ter o H+ e o OH-. O H+ da água, ele vai para o ânion do sal. Então, quando o H+ da água vier para o Cl, ele vai formar o HCl. Legal? Anota essa informação. Mas, quando o OH- da água vier para o NH4+, é uma troca de cátion e de ânion. Se você se sentir mais confortável de escrever abertozinho assim, pô, fique à vontade. Então, o H+ da água vem para o Cl- e o OH- vem para o NH4+, dando origem ao NH4OH. E aí o que vai acontecer aqui, meus amores? Você está percebendo que sal mais água deu origem a ácido e a base. Você conhece a reação ácido mais base da sal e água? Então o sal e a água têm que voltar a formar o ácido e a base. Só que aqui tem uma questão importante. Qual é a questão importante? Esse ácido que foi produzido, que é o HCl, você aprendeu com a Carolzinha que o HCl ele é um ácido forte. Enquanto que o NH4OH é uma base fraca. Ah, professor, eu não lembro como é que eu vejo se o ácido é forte ou fraco, se a base é forte ou fraca. Sugiro a você voltar na aula da Carolzinha de ácido e base para assistir, tá? Claro que o que eu vou falar para vocês aqui é bem breve. Claro que é importante você assistir uma aula inteira de ácido e base, caso você tenha dificuldade nisso, tá? Ó, ácidos sem oxigênio, HCl, HBr e HE são fortes, HF é moderado e o resto é fraco. O HCl é um ácido forte. Base do grupo 1 e do grupo 2 são bases fortes.
o resto é fraco. Então, se o amônio não pertence a esses grupos, evidentemente, ele vai gerar uma base fraca. Então, se na hidrólise desse sal eu gero um ácido forte e uma base fraca, a gente pode dizer que a hidrólise do NH4Cl vai gerar um pH ácido. Ele gera um pH ácido, uma vez que o ácido é forte e a base é fraca. Tudo bem, gente? Beleza? Ó, isso é o básico do básico. Isso é o que todo mundo vai precisar. Independente se você vai fazer prova específica ou prova não específica. Você tem que saber fazer isso aqui. Inclusive, para a galera que tem um pouco mais de prática, consegue fazer de cabeça isso. Tudo bem? Então, dominar o que é um ácido forte, o que é um ácido fraco, base forte, base fraca, é fundamental nesse momento. Tudo bem? Só que agora preste atenção para a galera que vai fazer prova específica. Para a galera da prova discursiva. Olha só, se por acaso você for pegar uma questão discursiva e a questão exigir de você que você escreva a equação, a reação química de hidrólise, você não vai escrever isso. Ué, professor, como eu não vou escrever isso? Isso aqui não é a reação de hidrólise? Não. Isso aqui é uma equação que facilita você verificar se o meio vai ficar ácido, básico ou neutro. E aí, para você escrever a equação de hidrólise, eu vou sugerir uma coisa para vocês. Quando você for escrever a equação de hidrólise, você tem que saber que o sal que você vai obter, ele vai ficar dissociado na prática. Então ele fica como cátion e ânion. Então, na prática, quando você joga o cloreto de amônio na água, ele dá origem ao amônio e ele dá origem ao cloreto. A água, ela é um eletrólito fraco. Se ela é um eletrólito fraco, o seu processo de ionização é muito brando. Se é muito brando, a gente vai ter a água simplesmente como H2O. Então, o que vocês vão ter que levar para a vida? Quando vocês forem escrever a equação de hidrólise, vocês vão ter que perceber o seguinte. Ó, o sal você separa, a água você não separa. Agora, o que é forte você separa, o que é fraco você não separa. O que é forte ioniza bastante, então vou ter H+, e Cl-. E o que é fraco, eu não separo, eu deixo exatamente do jeito que está. Por que eu estou fazendo isso? Alan, agora é a equação de hidrólise? Ainda não. Mas eu escrevi isso daqui porque você consegue perceber que tem Cl- dos dois lados. E assim eu posso cortar. Uma vez que eu corto, o que sobra? Agora eu tenho a equação de hidrólise. Eu vou ter aqui o NH4+, mais água. Isso daqui vai gerar como produto o H+, mais o NH4OH. Essa daqui é a equação de hidrólise do cloreto de amônio. Toda parte que for forte, a gente não vai colocar dentro da minha expressão. E olha só que coisa interessante, eu não falei que o pH fica ácido, eu falei que o pH fica ácido e isso daqui, inclusive, mostra pra gente que o meio fica ácido. Percebam vocês que a gente está gerando aqui a liberação do H+, o que corrobora dizer que o pH do meio, de fato, fica um pH ácido. Você está entendendo a parada? Então, o que você tem que ter na cabeça? Cara, mais de 90% das questões. Só tem que saber, olhando para esse cara, se o meio fica ácido ou básico. Agora, para a galera de específica, é importante você saber chegar até aqui embaixo. Como é que eu fiz isso? Montei no meu rascunho a equação tradicional que a gente faz, tá? Formando o ácido e a base. O forte eu separo, o fraco eu não separo, o sal eu separo e a água eu não separo. O que for igual de um lado e do outro eu corto. Vamos ver isso no próximo? Só para a gente entender como é que funciona? Antes de qualquer coisa, como esse processo é um processo reversível, ele pode atingir o equilíbrio. Acho pouco provável que isso apareça para vocês, mas se aparecer, existe aqui dentro uma constante equivalente a essa hidrólise, que eu chamo de KH. A constante de hidrólise sempre vai ser a constante da água, o KW, sobre a constante de quem é fraco. Nesse caso, se o pH ficou ácido, quem é fraco é a base. Então vai ser sobre o KB, a constante da base. Acho pouco provável o cara pedir para você calcular isso daqui.
Beleza? Não vou provar isso porque a gente não tem tempo para tal. Beleza? Então a constante de hidrólise é sempre a constante da água sobre a constante de quem é fraco, nesse caso a base. Tá? Vamos treinar mais uma vez? Vem comigo, olha só, vem comigo. Próximo caso, bicarbonato de sódio. Se eu jogá-lo na água, o que vai acontecer? Bom, a gente vai pegar o seguinte, ó. NaHCO3 mais água. Vou fazer o processo reversível. O que você tem que ter na cabeça, povo? Aqui a gente vai ter um cátion, que é o Na+, e o resto, que é o HCO3, eu vou botar menos. Beleza? O que acontece? Ó, o H+ da água vem pra cá e a gente forma o H2CO3. E o OH- da água vem pra cá e eu formo o NaOH. O que está acontecendo aqui, povo? Ué, o que está acontecendo é que a gente vai ter o H2CO3, esse cara daqui é o nosso conhecido ácido carbônico, que é um ácido fraco, ácido carbônico, que é um ácido fraco. Aqui eu tenho o NaOH, que é uma base do grupo 1 na tabela periódica, é uma base forte. O que está acontecendo? Ué, eu estou gerando um ácido fraco e uma base forte. Quando eu tenho um ácido fraco e uma base forte, isso mostra pra gente que o pH resultante é um pH básico. Ou pH alcalino, tanto faz. Beleza? Gente, cuidado com uma informação importante. Esse sal, ele tem hidrogênio na sua composição. Ele é um hidrogenossal. Cuidado para você não olhar para esse hidrogênio e achar que quando eu jogar na água o meio vai ficar ácido porque ele tem um hidrogênio. Não é por causa disso, tá, gente? O que vai fazer com que a gente mexa com o pH do meio é a hidrólise dele, tá? A hidrólise do bicarbonato de sódio é uma hidrólise que gera pH básico. Pô, cara, o pessoal não usa bicarbonato de sódio como antiácido? Não é isso? O pessoal não usa como antiácido? Ah, bota na afta, quando tá com azia, bota um pouco na água e toma, não é isso? Beleza? Ó, como é que ficaria a equação de hidrólise? Vamos lá. Ó, na hidrólise eu vou separar o sal, então aqui vai ficar assim, ó. Na+ e HCO3-. A água eu não separo, deixa como H2O. Aí aqui a gente vai ter o seguinte. O que é fraco eu não separo, H2CO3. O que é forte eu separo, porque quem é forte dissocia. Ou dissocia mais, né? Na+ e OH-. Olha o que vai acontecer aqui, baby. Eu vou cortar o sódio. Eu vou cortar o sódio com o sódio. Cortei aqui. Qual é a minha equação de hidrólise? Bicarbonato, que é o HCO3-, mais a água. Isso daqui em equilíbrio forma o H2CO3 mais a hidroxila, OH-. Olha só como o pH ele realmente fica básico. Olha a hidroxila sendo produzida no meio, tá vendo? O meio fica básico, sacou? Beleza, meus amores? Foi que foi? Perfeito? Ó, o Luiz perguntou pra onde vai o Cl. Na verdade, ele não vai pra lugar nenhum, ele fica ali no sistema. Ele fica como Cl-. Ele não deixou de existir. Ele, Cl- se manteve como Cl-. Ele se mantém, a mesma coisa com o sódio. O que acontece com o sódio? Nada, ele fica no meio. A gente o chama de íon espectador. Ele fica ali no meio. Ele entra como Na+, e continua como Na+. Ele não sofre alteração. Beleza? Tudo bem? Bicarbonato de sódio serve para muita coisa, com certeza, Carlisson, com certeza. Foi? Beleza, povo? Como é que seria a expressão da constante de hidrólise? A constante de hidrólise é a constante da água sobre a constante de quem é fraco. Se o meio ficou básico, quem é fraco é um ácido. Então é Kw sobre Ka. Mas eu acho pouco provável que essa formulinha apareça para vocês. Beleza? Show? Vamos fazer mais um? Olha aqui. Ó, aqui a gente vai ter o NH4CN. Vamos ver o que vai acontecer com ele? Ué, quando a gente pega o NH4CN, a gente vai ter o NH4CN mais água. Quando a gente joga esse cara na água,
a gente tem o NH4+, que é o amônio, e o CN-, que é o cianeto. O H+ da água vem para o cianeto, forma o HCN. O OH- da água vem para o NH4, forma NH4OH. O que acontece nessa situação? Nessa situação, povo, a gente vai ter as duas espécies como sendo espécies fracas. Então, isso é um ácido fraco, isso é uma base fraca. E aí vem uma questão importante. Como é que ficaria, então, a análise do pH? Bom, para a gente poder fazer uma análise do pH, tudo vai depender do quanto fraco é cada um desses caras. E aí o que acontece, galera? O ácido que a gente vai ter no meio, ele tem uma constante de ionização que a gente chama de Ka. Se a constante do ácido for maior do que a constante da base, o meio vai gerar um pH ácido. Então aqui o pH depende do meio, depende das constantes desses caras. Se a constante do ácido for menor do que a constante da base, o pH ele fica um pH básico. E se a constante do ácido for igual à constante da base, aí eu vou ter um pH neutro. Então, para você saber quando os dois são fracos, tu consegue tirar a tarja para mim rapidinho? Quando a gente tem as duas substâncias como sendo fracas, vai depender, tá, gente? Vai depender. Então depende quem é mais fraco do que quem ou quem é mais forte do que quem, embora os dois sejam fracos, tá? E aí, a constante de hidrólise desse cara, como os dois são fracos, vai ser a constante da água sobre a constante do ácido e a constante da base. A gente bota os dois. Não vou provar isso porque eu acho que não tem necessidade. Beleza? Então, se os dois são fracos, depende. Depende de quem é mais fraco. Beleza? Alan, e se os dois forem fortes? Se for uma hidrólise do sal de cozinha, NaCl. NaCl forma HCl e NaOH, os dois são fortes. Quando a gente tem uma hidrólise, vocês vão entender por que eu estou colocando entre aspas, de algo que vem de um ácido e uma base forte, o meio fica neutro, porque os dois são fortes. Tá? Claro que só vai ficar neutro se os dois estiverem completamente ionizados e dissociados. Tudo bem, gente? Beleza? Então a gente vai falar, quando os dois são fortes, que não há hidrólise. Por quê? Porque o meio fica neutro, continua do mesmo jeito. Continua como se fosse o pH da própria água. Então atenção nesse detalhe. Se você for tentar fazer uma hidrólise e gerar duas coisas fortes, o meio fica neutro e a gente diz que não tem hidrólise. Porque não tem ninguém que é fraco lá no meio para a gente poder montar a constante de hidrólise. Beleza? Tudo bem, povo? Show? Faz o seguinte, tira um print desse quadro. Tira um printzão desse quadro, maravilha, perfeito. Gente, olha só, é bem relevante para vocês saberem isso. Bem relevante. Olha só o exemplo que eu coloquei aqui para vocês na apresentação. Aqui eu pergunto exatamente o que vai acontecer, beleza? Em relação ao pH do meio, quando a gente fizer uma adição desses compostos que estão aqui. Vocês vão perceber que a gente vai ter um meio básico, um meio alcalino, quando eu jogo o carbonato de potássio na água. Por quê? O carbonato, ele gera o ácido carbônico, que é um ácido fraco, e o potássio gera hidróxido de potássio, que é uma base forte. Então, se eu estou gerando um ácido fraco e uma base forte, o meio fica básico, então a resposta é letra C. Nem li o texto, gente. Nem li o texto. Muitas questões vão exigir exatamente isso de vocês. Que vocês possam trabalhar com os sais e saber o que ele vai fazer com o pH resultante do meio. Tudo bem, meus amores? Beleza? Ó, hidrólise salina, galera, é isso. Hidrólise salina é isso. Você verificar como o sal pode alterar o pH de um sistema quando ele for jogado dentro dele. Tudo bem? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui o nosso quadro, o print já rolou. E vamos falar da nossa segunda etapa. Bom, hidrólise salina está feito. Agora eu quero com vocês trabalhar segundo outra ótica. Agora a gente vai conversar aqui sobre a parte de solução tampão.
Eu, Alan, particularmente, gosto bastante desse tema, solução tampão. Eu tenho um pouco de dó disso cair pouco nos vestibulares. Eu confesso que eu gostaria de verdade que caísse mais solução tampão. Sendo muito sincero com vocês, tá ligado? Eu gostaria mesmo que aparecesse bastante solução tampão. Mas, fazer o quê? Faz parte, né? Eles escolhem o que eles vão colocar. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos conversar sobre solução tampão para vocês entenderem qual é da parada. Ó. Solução tampão. Bom, Alan, o que é isso? O que é uma solução tampão? Bom, eu já vou definir para vocês isso daqui. Mas antes, eu queria trazer uma provocação para vocês. Repara no seguinte, meus amores. Se por acaso, imagina o seguinte. Se por acaso a gente chega e, por exemplo, vai lá e tampa a respiração. Quando a gente tampa a respiração, o que vai acontecer? Se a gente tampar a respiração, a gente colocou oxigênio para dentro, nosso corpo está funcionando, né? Nosso metabolismo está ativo, a gente está vivo. Esse oxigênio, quando ele entra, ele reage com a glicose. A glicose, quando a presença do oxigênio, ela acaba gerando gás carbônico e água. Se eu mantenho a minha respiração tampada, eu não estou jogando o gás carbônico que meu corpo está produzindo para fora. Então, esse gás carbônico, até porque eu estou entrando em apneia, estou tampando a respiração. Esse gás carbônico, ele vai sendo produzido e vai ficando dissolvido no meu sangue. O sangue, ele tem o plasma sanguíneo, automaticamente ele tem água. O gás carbônico que a gente produz na respiração é um óxido, especificamente um óxido ácido. Então, enquanto minha respiração está tampada e eu não jogo o ar para fora, não jogo o gás carbônico para fora, o que está acontecendo? O gás carbônico está reagindo com a própria água, que está presente no sangue, e ele está produzindo ácido carbônico. Então, ele está formando ácido no sangue. Então, tu vai me falar o seguinte, então, Alan, quando você tampa a respiração, o teu sangue está ficando cada vez mais ácido. Calma. Deixa eu te falar uma outra coisa importante. Quando a gente tem, se liga na parada, quando a gente tem o sangue funcionando nas perfeitas condições, o pH dele varia entre 7,3 e 7,5. É a faixa de pH que é a faixa de pH ótima. Entre 7,3 e 7,5. Eu não sei se já te contaram, mas o sangue, ele é muito vulnerável. Ele é muito sensível a variações de pH. A gente, em situações normais, consegue aceitar variações para mais e para menos de 0,4 unidades no pH sanguíneo. O que isso significa? Se o pH ótimo é entre 7,3 e 7,5, se ele for até 7,9 mais 0,4, a gente ainda se mantém vivo. Se ele for para baixo de 7,3 em 0,4 unidades, se ele for até 6,9, a gente ainda se mantém vivo. Então, entre 6,9 e 7,9, eu já estou nos limites da sobrevivência. Abaixo de 6,9, isso já gera um risco absurdo de morte por acidose sanguínea. Acima de 7,9, gera um risco absurdo de morte por alcalose sanguínea. Se a gente tampar a respiração, eu produzo ácido no sangue. Se eu estou produzindo ácido no sangue, pela lógica, facilmente esse ácido produzido, ele faria com que o pH do sangue rapidamente ficasse abaixo de 6,9. Eu estou gerando meio ácido naquele sistema. Só que o que acontece? Mesmo a gente entrando em apneia, e tem uma galera que fica um tempão com a respiração tampada, né? Não jogando o ar para fora, não jogando o gás carbônico para fora. Por que mesmo a gente entrando em apneia, né? Claro que tem um limite para isso, né, gente? Por que as pessoas não morrem?
Porque, teoricamente, se eu tampo a respiração, o pH do sangue, teoricamente, deveria ficar abaixando até uma hora que ia chegar abaixo de 6,9 e ia morrer. Não é isso? Por que as pessoas não morrem quando tampam a respiração, pelo menos num tempo curto? Tá? Não estou botando um tempo muito grande, ficar um dia com a respiração tampada vai morrer, óbvio, né? Não tem jeito. Sabe por que isso não acontece? Isso não acontece porque o sangue é tamponado. O que isso significa? Falar que o sangue é tamponado é dizer que o sangue, mesmo na presença de mais ácido ou de mais base, ele resiste a variações de pH. Como assim? O fato do sangue ser uma solução tampão, mesmo a gente tampando a respiração e formando mais ácido dentro dele, a faixa de pH fica entre 7,3 e 7,5, que é a faixa estável. É claro que essa resistência na variação do pH, mesmo eu jogando mais ácido ou mais base, não é infinita. Tanto que você não pode tampar a respiração para sempre. Chega uma hora que o tampão do sangue ele quebra e ele para de funcionar. Então o que é uma solução tampão? Vamos lá, vamos definir isso? Ó, solução tampão é um sistema em que mesmo com a adição de certa quantidade de ácido ou base, o pH se mantém praticamente constante. Então, povo, o que acontece é que a solução tampão, ela é uma solução construída, onde o objetivo é a gente manter o pH praticamente constante, mesmo adicionando mais ácido, mais base. Galera, pH é um dos fatores que na biologia que vocês estudam que contribui para a velocidade de uma reação enzimática, não é isso? Então, se você variar o pH em determinados sistemas, isso pode fazer com que a velocidade da reação enzimática sofra alteração. Isso pode ser um problema para o nosso corpo. Então, o que acontece? Algumas enzimas funcionam num determinado pH ótimo. Nessas regiões onde a enzima tem que funcionar com um pH específico para ter a sua velocidade máxima, a gente tem o sistema tamponado. Isso acontece no estômago, por exemplo, isso acontece no intestino, e isso acontece em várias regiões, até na urina, gente. A gente tem situações de tampão construídos. Biologia, gente, isso acontece demais. Cara, aparece muito isso de solução tampão, por exemplo, em laboratório de bioquímica, onde você quer criar um meio de cultura e você quer que esse meio de cultura ele não sofra variação no pH, porque senão pode morrer as bactérias que eu estou cultivando. Entende? Então eu vou lá e tampono aquele sistema. E para você construir uma solução tampão, o que você precisa? Vamos lá? Olha só. Existem dois tipos de solução tampão. Eu vou criar aqui um tampão ácido e existe também um tampão básico. Tampão básico. O tampão ácido, ele vai ter um pH resultante que vai ficar constante em um pH ácido. O tampão básico, ele vai gerar um pH que vai ficar constante num pH básico. Entende o que eu estou dizendo? Tá, mas como é que a gente constrói isso? O tampão ácido, a gente precisa necessariamente de um ácido fraco junto com um sal derivado deste ácido. Isso daqui você vai precisar saber.
Para você poder construir um tampão ácido, você vai precisar de um ácido fraco e um sal derivado desse ácido. Vou trazer um exemplo para vocês. Exemplo de ácido fraco famoso, gente. Famoso. Ácido acético, ácido etanóico, um ácido carboxílico com 2 carbonos. Isso daqui é um ácido fraco. Gente, ele aparece muito em solução tampão. Ácido acético. Quer ver um exemplo de um sal derivado desse ácido? Posso pegar aqui para vocês, por exemplo, o acetato de sódio, que é um sal orgânico derivado desse ácido. Então, olha o que a gente está construindo aqui. Eu pego um ácido fraco e um sal derivado desse ácido. Com isso, a gente consegue construir a solução tampão. Como é que funciona com tampão básico? Ué, com tampão básico, a gente vai ter a mesma coisa. Só que a gente vai precisar de uma base fraca. Ó, uma base fraca mais um sal derivado desta base. Então, povo, para você poder construir uma solução tampão, você vai precisar de alguém fraco e um sal derivado desse alguém. Vamos pegar aqui um exemplo? Ó, vamos pegar aqui um caso. Ó, uma base fraca conhecida em solução tampão. Hidróxido de amônio, NH4OH, base fraca. Sal derivado dessa base, cloreto de amônio, NH4Cl. Pô, cara, esse daqui é um tampão muito famoso, gente. Vocês não têm noção disso, cara. É muito famoso, cara, sendo muito sincero. Beleza? O Matheus botou assim, boa noite, professor. A ingestão de alimento muito ácido pode gerar um problema para a nossa saúde? Então, não porque os sistemas são tamponados. Não porque o sistema é tamponado. Pelo fato do nosso corpo ter muito tampão dentro dele, você pode consumir produtos mais ácidos ou mais básicos que não vão mexer no pH do sistema. É claro, calma. Calma. Tudo tem um limite. O cara fala assim, o professor falou que tem problema consumir nada ácido e básico, não. O cara vai lá e toma soda cáustica. Não faz isso, vai morrer, né, pô? O Alan falou que o meu estômago ele é tamponado, então se eu tomar alguma coisa básica, não vai mexer no pH do estômago. Sim, mas se você tomar alguma coisa muito básica, tu quebra o tampão. Pelo amor de Deus, não vai fazer isso. Tudo tem um limite. Isso aqui, gente, gera resistência na variação de pH. Mas essa resistência, ela tem um limite. Tá? Beleza? Vamos lá. Olha só, galera. Informações importantes. Cálculo do pH de uma solução tampão. Vamos lá. Vamos nessa. Cálculo de pH de tampão, 2 pontos. Cálculo de pH de tampão ácido. Como é que você faz? Não vou provar essa fórmula porque a gente não tem tempo para isso. Bom, como é que vai ficar? pH é igual ao pKa. Gente, pKa é menos log do Ka, tá, gente? Mais o log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. E aí, é claro, gente, ele vai ter que passar as informações para vocês, né? Para você poder fazer o cálculo. Mas eu acho pouco provável cair isso para vocês, tá, gente? Beleza? Se você tiver um tampão básico, aí você não calcula pH, você calcula POH. Então vai ser POH é igual ao PKB mais o log da concentração do sal
sobre a concentração da base. E aí, é claro, se você quiser o pH da solução básica, você vai calcular o pOH, aí tu lembra, né? pH mais pOH vai dar 14, não é isso? Tudo bem, gente? É uma fórmula elaborada? Sim. Essa fórmula é conhecida como fórmula de Henderson-Hasselbalch, que foram os caras que propuseram essa fórmula. Eu não vou provar elas porque eu acho que é muito mais cara de prova específica do que de não específica. Se no Enem aparecer isso aqui, ele vai ter que não vai ter, né? Mas ele provavelmente vai te fornecer essa fórmula para você poder aplicar. Beleza? Aí assim, pois é, tem as questões do log, né? Que as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade. Mas enfim, gente, o que você precisa saber dentro de tampão? Primeiro, o que é uma solução tampão? Isso você tem que saber. Depois, como é que você constrói uma solução tampão? Perfeito? E por último, para a galera que vai fazer prova específica, saber aplicar essa fórmula daqui. Ó, olha um exemplo que eu trouxe para vocês. Vem comigo, meus amores. Olha um exemplinho que eu deixei para vocês aqui. Olha só. Questão da UFG. Soluções tampão são utilizadas para evitar uma variação brusca de pH e são construídas por um ácido fraco ou uma base fraca e um sal do seu par conjugado. Para produzir uma solução tampão, deve-se misturar o quê? Ué. Ácido acético e acetato de sódio. Um ácido fraco e um sal derivado desse ácido. Gente, esse é o exemplo que mais cai, tá, gente? Esse é o exemplo que mais cai para vocês. Tudo bem? Então, galera, realmente, assim, vale a pena você conhecer. Ó, aqui é um ácido forte, não pode. Aqui é uma base forte, não pode. Aqui é uma base forte, não pode. Ácido e base forte, nada a ver, né, gente? A única opção é essa daqui. É a nossa letra C. Beleza? Vamos fazer o seguinte? Tira um print desse quadro aí para vocês terem. Tira lá o printão. Print importante para vocês, tá, gente? Bem relevante para saber o que é uma solução tampão, quando você constrói essa solução. Beleza? Fica atento nesses exemplos que eu te dei. Beleza? E agora, galera, é só praticar. Agora é só praticar. Vocês vão ver que grande parte das questões vão envolver uma análise teórica disso. Tudo bem? Bom, gente, é isso. A gente vai chegando até o final da nossa aula. Espero que vocês tenham curtido de verdade, tá bom? Um grande beijo no coração de todos e todas e nos vemos na semana que vem, se Papai do Céu permitir. Beijo no coração e fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.